Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Melo, meu Instagram é grmelo007, segue lá, e eu sou especialista em investimentos. Hoje a gente vai fazer o nosso giro tradicional de notícias, tem muito assunto, né? Brasil, a novela Brasil é cada dia mais emocionante, né? E também falar bastante sobre o mercado com muitas reviravoltas, como sempre, e muitos pontos de atenção para a gente ficar de olho. Bom, começando sobre o Ibov, né, nosso índice Bovespa. A gente vem, pessoal, vou carregar uma imagem aqui, num processo de triangulação, né? Lembrando daquele nosso velho ping-pong. Então a gente vinha num processo de lateralização, onde a gente tinha o índice quicando aqui entre uma máxima e uma mínima, e esse processo vai se afunilando num formato triangular, né? Essa figura representa justamente um ponto de decisão. Quando a gente chega no ponto final aqui do triângulo, em geral, se o triângulo é perfeitamente horizontal, a gente não pode saber, não tem como saber se ele vai romper para cima ou para baixo, né? Quando o triângulo é apontando para cima, normalmente ele quebra para baixo. E o contrário também, quando ele é apontando para baixo, normalmente ele rompe para cima, né? Essa figura em análise técnica chama cunha, né? Ou em inglês wedge. Mas, como ele está perfeitamente horizontal, né, como vai mostrar na imagem que eu vou carregar, isso significa que a gente tem um ponto de indecisão e não sabemos, não tem como saber exatamente se vai romper para cima ou para baixo. Tudo leva a crer, se a gente olhar de um ponto de vista mais macro, olhando de uma forma mais distante, que poderia ser para baixo, né? Porque a gente tem um cenário muito nebuloso, muito ruído político, muitos problemas de saúde, a pandemia se agravando a cada dia, recordes e recordes sendo batidos, tanto de casos quanto de mortes, enfim. Isso poderia ser um drive, um gatilho, né, para quedas. Só que os dados econômicos por trás de tudo isso têm vindo até melhores, né? Então a gente viu a atividade econômica vindo um pouco melhor do que o esperado nos últimos dados, e isso tem dado suporte para as ações e para a bolsa continuar se mantendo em alta. E então é assim, muito difícil fazer essa leitura, tá? Tá bem complicado enxergar além dessa parede de incertezas que a gente vê hoje em dia no mercado, mas vale sempre aquele mantra de que boas ações, fazendo uma seleção muito cuidadosa, muito cautelosa, com ativos que tenham um valor bem calcado nos seus fundamentos, né, e não estejam muito descolados do fundamento. A gente falou sobre isso no último programa, ativos que estavam muito descolados dos fundamentos. Então, ativos que tenham fundamentos sólidos, que tenham um histórico bem respeitável de sucesso, de consolidação dos resultados, são boas pedidas ainda assim, mesmo com um cenário nebuloso, né? Então, a gente espera que essa triangulação do Ibov dê algum resultado já no próximo programa. Da próxima vez que a gente se encontrar aqui no nosso programa e bater esse papo, a gente provavelmente vai ver para algum lado para onde foi, né? Se ele rompeu para cima ou se rompeu para baixo, né? Então, ficar de olho também nos volumes, tá, pessoal? Toda vez que a gente tem um rompimento, esse rompimento precisa vir confirmado para caracterizar uma nova tendência, precisa vir confirmado de um alto volume, né? Então, tradicionalmente, os movimentos de tendência, eles são confirmados por um volume acima da média. Então, se vier uma alta, mas a alta não estiver muito acima da média, desconfie. E mesma coisa uma queda. Se vier uma queda e a queda não estiver acima da média de volume, também não dá para dizer que se vai virar tendência ou não, né? Então é um ponto de dúvida, né? O mercado anda nos cascos, né? Anda na ponta dos dedos, né? Como diz o Galvão aí na época de Fórmula 1. Então a gente tá num cenário de muita dificuldade para leitura. Bom, quero falar com vocês agora, pessoal, sobre a queda generalizada do comando militar, né? Coisa inédita nos últimos, sei lá, 40 anos, a gente nunca viu todo o comando das Forças Armadas pedindo demissão ao mesmo tempo, né? O general do Exército, o general da Marinha e o general da Aeronáutica, todos pedindo demissão ao mesmo tempo, num sinal de protesto após o presidente Bolsonaro demitir o ministro da Defesa, Fernando Bezerra, se não me engano, o Fernando Azevedo, perdão, o ex-ministro da Defesa. Então, o ministro da Defesa não queria demitir o general do Exército, e aí defendeu esse general do Exército, né? E o Bolsonaro, chateado porque o general do Exército não dava mensagens de apoio, não dava tweets apoiando o governo, não falava nada, não se metia em política de forma nenhuma, e aí o Bolsonaro, irritado com isso, cobrava do ministro da Defesa que o general do Exército fizesse isso, né, o comandante do Exército, e aí o ministro da Defesa
protegia o seu funcionário, né, protegia o comandante do exército em acordo que as Forças Armadas ficassem distantes da política. Então, isso foi intolerável para o presidente. O presidente quer demonstrações de apoio de forma contínua, quer demonstração de força, principalmente força militar, força bélica, força armada. Ele quer isso o tempo inteiro, né? Ele quer demonstrar esse tipo de poder. Ele chama de meu exército. Não é o exército brasileiro, é o meu exército. Eu, Bolsonaro, tenho o meu exército, né? E eu quero lealdade e fidelidade do meu exército para mim, não para o Estado, não para o país. Então, o ministro da Defesa não aceitou esse tipo de demanda, né? Parece que também uma gota d'água que aconteceu, um episódio bem anedótico, né? Como tudo no Brasil. O Bolsonaro, no encontro público com o ministro da Defesa, estendeu a mão para cumprimentar o ministro da Defesa, e o ministro da Defesa estendeu o cotovelo, né, em relação justamente à menção de que na pandemia não é bom a gente ficar se cumprimentando, se tocando muito, para justamente evitar a contaminação, né? Então, quando o general, que era ministro da Defesa, estendeu o cotovelo, diz que perdeu muitos pontos com o Bolsonaro. Imediatamente ficou aquele clima difícil e tudo mais, né? Então, e aí depois disso veio essa reação em cadeia, onde pela primeira vez em muitas décadas a gente vê todo o comando militar de todas as forças armadas do país pedindo demissão ao mesmo tempo. E outra situação bem complicada é que o exército, pessoal, eu estava lendo sobre isso, ele tem regras muito rígidas de hierarquia e disciplina, né? E uma dessas regras diz respeito à antiguidade. Então, parece que nós temos atualmente 15 generais 4 estrelas, que seria a maior graduação dos generais brasileiros. E dentre esses, tem 5, né, que são os mais antigos, e o Bolsonaro, em tese, não estava querendo nenhum desses 5. Né? Ele estava querendo, acho que o 5º ou 6º, aliás, em vez de pegar entre os 3 primeiros. Então, isso é uma coisa que é uma afronta dentro da tradição militar, né? Se eles têm um processo de hierarquia e disciplina tão bem né, trabalhado em cima dessa questão da antiguidade também, o presidente escolher alguém que foge dentre esses 5 mais antigos, isso é uma coisa muito esquisita dentro das Forças Armadas, é totalmente fora da tradição das Forças Armadas. Não custa lembrar que o Bolsonaro sabe disso, ele era militar, ele fez toda a sua carreira política em cima da defesa dos militares, pretensa defesa, né, dos direitos dos militares. Então ele entende isso sobre a questão da antiguidade. Então, assim, tá comprando briga, ele realmente quer politizar as Forças Armadas. E segundo outra, né, notícia que saiu muito na mídia, além dessa questão de exigir mensagens de lealdade das forças, que os generais, né, os comandantes não estavam fazendo, teve a situação de que o Bolsonaro queria poder declarar estado de defesa nos estados e cidades, municípios grandes, né, principalmente, que decretassem lockdown. Então imagina, se São Paulo ou Brasília, enfim, algum município, algum estado grande, decreta o lockdown, o governador fala, olha, proibida a circulação. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso governador Eduardo Leite decretou bandeira preta, todo mundo fora de circulação por alguns dias, por algum tempo. Aí imagina, vai vir o exército tomar as ruas e impedir a polícia de fazer a questão de verificação se as pessoas estão cumprindo ou não essa ordem, em garantir que as pessoas possam sair de casa. Imagina, forças militares nacionais em conflito entre si, o exército e a polícia militar, né, o exército e a polícia civil, por exemplo. Então, isso é uma coisa assim inadmissível e ao mesmo tempo, né, os generais, os comandantes entenderam dessa forma que é inadmissível colocar brasileiros contra brasileiros. O governo não tem esse poder de querer coagir os demais entes da federação, os governadores, os prefeitos, e o Supremo Tribunal Federal já declarou em decisão, né, que os governos estaduais e municipais têm poder para fazer definições em relação à pandemia, inclusive entre a circulação de pessoas. Então, todo esse enredo novelesco aí, né, toda essa história, né, bem digna de novela, está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então, o medo de um autogolpe, né, como foi chamado, como está sendo chamado, do governo querer romper com a Constituição, querendo romper com as leis vigentes, isso está latente, não é mais historinha, não é mais folclore. É uma situação real, né, um medo real. Depois dessa troca de comando inimaginável, né, de todos os comandantes das forças saindo ao mesmo tempo, o que
que mais a gente pode esperar? O que mais que a gente pode, né, imaginar que pode vir a acontecer? Então, esse clima não ajuda em nada a Bolsa, mas a Bolsa está mostrando uma resiliência enorme, mesmo diante de tantas notícias complexas, de tanto ruído político, está se sustentando em níveis muito altos. E isso se deve a essas surpresas positivas com dados econômicos. Diante de toda essa situação, a gente está tendo bons dados econômicos. E agora vamos ver até quando, né, o ânimo dos investidores vai aguentar ser minado por essas notícias bem difíceis, né, essas notícias políticas que não param. Bom, outra notícia agora, pessoal, que também mudou o tabuleiro, foi a reforma ministerial de última hora, né? Então, depois que o ex-chanceler Ernesto Araújo pediu as contas, né, não aguentou a pressão e ainda saiu chutando a porta, né, saiu peitando a senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado. Ele fez um tweet no domingo dizendo que não cedeu a pressões em relação ao lobby do 5G da senadora Cátia Abreu, né? A senadora nada menos que chamou ele de marginal, né? Falou que temos um marginal à frente da política externa brasileira. Então, foi uma situação assim muito complexa, o nível de tensão estava lá em cima. Já não só os senadores e deputados já vinham a pedir na cabeça do Ernesto Araújo, como ao mesmo tempo fizeram isso por escrito, né? Iam protocolar um pedido de impeachment do ministro, né? E aí o que aconteceu? O ministro não deu conta, não segurou, pediu demissão. E aí, agora a gente está ainda sem uma definição, mas parece que o Bolsonaro já vai indicar uma pessoa da confiança dele, um assessor especial ali da presidência, e agora é esperar para ver se esse novo ministro vai vir com a cartilha pronta, vai seguir ipsilitris, né, vai seguir exatamente tal qual o chanceler anterior, ou se ele vai ser um pouquinho mais diplomático, né, sem querer fazer um pleonasmo, né, mas um diplomata diplomático, né, enfim, se ele pudesse ser um pouquinho, né, diplomático e conversar simplesmente com o nosso maior aliado comercial, que é a China, né, com a grande potência que é a Índia, fabricante de vacinas que a gente tão desesperadamente precisa, com os Estados Unidos, a maior potência comercial e militar do mundo, que tem um monte de vacinas em estoque que não está utilizando, da Janssen, enfim, e outros fabricantes que poderiam fazer permutas, poderiam fazer negociações e adiantar o estoque disponível de vacinas para o Brasil. Então, tomara que tenhamos um diplomata diplomático, né? Um diplomata minimamente razoável em negociar os nossos interesses e não ideologias, né? E não ficar trazendo sexo dos anjos para as relações internacionais. A gente precisa de pragmatismo mais do que nunca. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão precisando de remédio, as pessoas estão precisando de vacina, a economia precisa voltar a andar e para isso a gente precisa de vacina desesperadamente. O vírus está cada dia batendo mais recordes, como eu já falei. Então, nós precisamos que os ministros e os seus ministérios estejam alinhados aos interesses da nossa nação e não a ideologia de plantão ou agradar a ou B, porque A ou B passam, mas o Estado fica, né? O governo fica, o governo é permanente. Então, nós precisamos de políticas de Estado, certo? Bom, então, fechado esse grande episódio, grande capítulo aí de notícias, onde a gente falou desse triangulação do Ibov, falamos da queda do comando militar, tem a questão do Centrão, né? Então, agora, dando sequência na reforma ministerial, o Bolsonaro tirou, então, o ministro das Relações Exteriores, tirou também a Secretaria de Governo, né, que era o general Ramos, colocou o general Ramos como novo ministro da Defesa, e agora temos uma representante do coração do Centrão, a deputada Flávia Arruda, esposa do ex-governador José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, que já foi filmado recebendo maços de dinheiro, né, bem claramente lá, pegando o dinheiro e colocando no seu bolso. Pois é, a esposa dele agora é a secretária de governo, né, da ministra da Secretaria de Governo, que é responsável pela articulação política com o Congresso, extremamente ligado ao presidente Arthur Lira. Ela é do PL, o Arthur Lira é do PP, mas são um e carne, são muito conectados. Vamos ver se essa nomeação do Centrão, né, o Centrão entrando com os dois pés agora dentro do coração da articulação política do governo, se isso vai mudar um pouco o relacionamento do Centrão com o governo. O Centrão já vinha dando sinais, como eles falaram, de levantar o sinal amarelo,
que o governo, o Centrão não ia morrer abraçado com o governo. Se o governo quisesse procurar o seu próprio caos, o seu próprio fim, em não dando um jeito, né, não dando uma boa gestão para a pandemia, o Centrão ia se retirar e ia buscar outro lugar para apoiar, né? Outra pessoa para apoiar. Então o Bolsonaro finalmente piscou, né? Finalmente cedeu e fez isso assim, esperneando, né? Numa birra tremenda, mas fez. Então agora nós temos uma membro do Centrão dentro da Secretaria de Governo, vamos ver como isso vai se traduzir. Mas a reforma ministerial, segundo o Centrão, ficou capenga. Tá faltando tirar o ministro Salles, né? O ministro do Meio Ambiente. Esse ministro que é uma vergonha mundial, né? Colocou o Brasil como um pária, né? Tem pessoas que defendem ele e tudo, mas ele fez aquela famigerada frase que foi publicada depois da denúncia de Sérgio Moro em relação à boiada, né? Já que a imprensa está só de olho no vírus, vamos passar a boiada com as legislações ambientais. Então, ele, depois dessa, ficou marcado. Ele tem vários processos de impeachment contra ele, né, de impedimento do ministro, e várias denúncias, inclusive, várias críticas de países estrangeiros em relação à gestão ambiental brasileira. Então, essa reforma parece que ainda tem mais pano para manga. Vamos ver até que ponto, então, o governo vai conseguir ganhar alguma sobrevida de apoio, porque está perdendo apoio de todos os lados. A Faria Lima, né, como é dita, o núcleo do PIB, o núcleo financeiro do Brasil, foi publicada uma carta com assinatura de mais de 1.700 economistas, dentre eles grandes nomes, né, como o Luiz Stuberger, gestor do Fundo Verde, um dos grandes fundos lendários da nossa bolsa, do nosso mercado, dizendo que não dá mais. Precisamos de união nacional para combater o vírus. A situação está mais do que caótica, né? Então, todo o mercado financeiro, de uma certa forma, começou a abandonar o Bolsonaro. O Stuberger, que falou que votou no Bolsonaro, falou: olha, nunca mais eu voto nele de novo. E se tiver que escolher entre ele e o Lula, eu vou votar em branco, porque não tem mal menor entre esses dois. Foram essas as palavras dele. Então, assim, a situação de apoio do governo está muito, muito complicada. Ele perdeu muitos apoios, só aquela base mais sanguínea, né, aquela base mais fiel, que continua com ele ainda. E isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual parece que o governo reluta em tirar o ministro Salles, né, que ele faz muito sucesso com a base mais fiel do governo. Bom, vamos falar um pouquinho então, pessoal, de Show Me The Money. Chama o Tom Cruise aí para dar aquele grito pra gente. Show me the money! Então, pessoal, o que está acontecendo globalmente, né? Vamos dar uma olhada hoje globalmente no nosso Show Me The Money. Quem tende a lucrar num cenário onde a gente tem uma retomada econômica muito forte, né? Onde a gente tem uma retomada regada a dólares, né? O Joe Biden, presidente americano, já anunciou um novo pacote de estímulo para infraestrutura da ordem de 3 trilhões de dólares, né? Então é muito dinheiro. Ele recentemente conseguiu aprovar um pacote de 1,9 trilhão, né, onde está previsto entrega de cheques para as pessoas, para os cidadãos, de 1.400 dólares, e agora um novo pacote de 3 trilhões para fomentar a infraestrutura, né, para fazer o crescimento e investir em energia limpa. Bom, num cenário de muito investimento em infraestrutura, de muita demanda por construção, por crescimento econômico, né, na veia mesmo, produção industrial, quem tende a se valorizar, em geral, são as matérias-primas, as commodities, né? Onde justamente são os insumos que permitem a viabilidade de construções, a viabilidade da produção. Então, as commodities são ativos que temos que ficar muito de olho. Se você considerar ainda que várias dessas commodities são cotadas em dólar, e essa emissão de dólares, né, esse estímulo maciço em dólares, isso tende a desvalorizar o dólar a médio e longo prazo, a gente tem um choque duplo nas commodities. Primeiro, da desvalorização do dólar, já que as commodities são cotadas em dólar. Se a moeda onde o ativo é cotado desvaloriza, esse ativo vai valorizar, né? Então, o simples fato de ter muita emissão de dólar já tem um aspecto de valorização nas commodities. E se, por um outro lado, a gente tem muita produção, muito estímulo à construção, a gente tem uma outra força, né, justamente demandando ali os insumos, a matéria-prima, para prover esse crescimento, para prover essas obras. Então, a gente tem um choque duplo nas commodities. Então, tem vários fundos, várias formas de você se expor a commodities. Então, dê uma pesquisada, converse com o seu assessor. Se não tiver um assessor, entre em contato com a gente, nipur.com.br, com 2 P's, tá bom? E vai ser um prazer conversar com vocês. Lembrando que a gente está falando aqui um debate
pedagógico, né, um debate didático e nada disso é uma recomendação explícita de investimento. A ideia é só discutir mesmo cenários e o que pode acontecer. Além de commodities. Então, quebrando, aliás, as commodities. O que a gente tem de commodities? Petróleo. A gente tem as commodities agrícolas, como soja, açúcar, café, boi gordo, enfim, várias dessas commodities, milho, né? Várias commodities agrícolas. E temos também as commodities metálicas, né? Cobre, ouro, prata, minério de ferro. Tudo isso nós somos grandes produtores. Então, petróleo através da Petrobras, através da PetroRio, através de várias outras, através da Ultrapar, né, do Poço Ipiranga. A gente tem várias empresas agrícolas na bolsa, né, Agro 3, SLCE 3. Temos as commodities metálicas, né, representadas pelas siderúrgicas e mineradoras, né, Vale, Minas, Gerdau, né, o CSN Mineração, que fez IPO há pouco tempo. Então a gente tem várias formas de se expor nesses ativos. Então vale a pesquisada, vale estudar cada uma dessas empresas, ver como é que está a situação de cada uma, o endividamento, a produção, né, os desafios em termos de lucratividade, eficiência, e aí de repente, se você se identificar com alguma, dá uma olhada e fazer uma aposta, mas com muito cuidado, olhando sempre todos os fatores de risco. Bom, e tem também, pessoal, a questão do crescimento chinês, né? A China, mais do que nunca, está mostrando o seu poderio econômico, né? Então, está previsto para crescer na faixa entre 6% e 6,5% esse ano. Isso é um crescimento dos mais baixos dos últimos 40 anos, né, para os níveis chineses. Então a China foi o único grande país, né, o único país de uma economia grande que cresceu o ano passado. Tirando a China, quem cresceu ano passado foi só Taiwan e Turquia, né, então a China vem mostrando todo o seu poderio econômico. E aí, estava lendo uma matéria no site da Bloomberg dizendo que as previsões eram que a China ultrapassasse os Estados Unidos nessa década antes da pandemia, então em torno de 2028 até 2030. Mas a pandemia e o fato da China ter crescido enquanto todos os outros países desenvolvidos caíram bastante, né, nas últimas décadas, quase século, então isso acelerou muito esse processo. Então, os economistas do Nomura Bank, né, um banco japonês, eles colocaram algo como 2026 como um cenário otimista, né, um cenário mais otimista em relação à ultrapassagem da China, né, em relação aos Estados Unidos. A China se tornar a grande força dominante mundial, né, em termos de economia e em termos de PIB, enfim. Mas isso ainda não significa que a população chinesa é uma população rica, longe disso. A renda per capita chinesa ainda é das mais baixas, né? Nem se compara à renda per capita dos Estados Unidos, porque também a China tem muita gente, né? 1,3 bilhão de pessoas, e isso entre as pessoas registradas, né? Tem muitas pessoas lá que não se registram por conta da política que eles têm, ou pelo menos mantinham até pouco tempo, de filho único. Então tem fontes aí que dizem que pode ter mais do que 2 bilhões de pessoas na China, né? Sendo que só 1,3 estariam registradas. Então a renda per capita chinesa ela ainda é muito baixa, tem muito espaço para crescer. Mas a China está mudando seu perfil de consumo, seu perfil de produção, está investindo maciçamente em tecnologia, investindo em inovação, em energias limpas, investindo em se tornar uma economia predominantemente de consumo doméstico e não mais voltada a exportações. A China, que até pouco tempo era o grande produtor do mundo, né? A grande indústria do mundo, produzindo tudo para o mundo e exportando, e a sua grande potência econômica vinha das exportações. Então eles estão transitando para um modelo de consumo doméstico, né? Onde o consumo interno seja a maior força de consumo e não as exportações. Então, o Joe Biden já declarou que sobre as vistas dele não vai acontecer. A China não vai ultrapassar os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Então, ele fez um double down, né? Ele realmente dobrou a aposta do Trump na guerra comercial. Mais do que nunca, Estados Unidos e China estão vivendo um período de grande e intensa rivalidade e que não tem nem um pouquinho cara de que vai melhorar no curto prazo. Isso pega muito bem domesticamente nos Estados Unidos. Tanto republicanos quanto democratas ou até independentes adoram peitar a China. Isso vende muito bem nos Estados Unidos, né? Falar que vão peitar os chineses, que vão segurar os chineses, isso dentro dos Estados Unidos é muito bem visto. Tanto que foi usado por todos os entes políticos, né? Foi uma bandeira comum, consensual americana durante o período eleitoral. Então, temos que ver até que ponto vamos conseguir
encarar, né, com naturalidade esse crescimento chinês, né, o mundo ocidental receoso, Estados Unidos e Europa cada vez mais aplicando sanções, né, e estando um pouquinho temerosos de ter mais laços com a China. Mas lembrando que a China realmente é a maior potência econômica em termos de crescimento do mundo. Nenhuma grande economia consegue crescer o que eles crescem há tanto tempo sem parar. Bom, pessoal, temos a questão das vacinas, né? Então, o nosso processo de vacinação brasileiro, graças a Deus, acelerou. Tem notícias sendo divulgadas dizendo que a gente pode até agosto ter todos os adultos acima de 20 anos vacinados no Brasil. Tomara que seja verdade, tomara que a gente consiga, inclusive, antecipar esse calendário. Nos Estados Unidos, a partir de 15 de abril agora, todos os adultos do país vão conseguir se vacinar na grande maioria dos estados. Então eles estão com a vacinação muito acelerada. Já vacinaram mais de 30% da população, uma população gigante, 330 milhões de pessoas, 100 milhões a mais que o Brasil, quase 110 milhões a mais que o Brasil. Já vacinaram 30%, a gente ainda não chegou nem em 10% aqui no Brasil. Israel já passou de 50% dos adultos, né? É um dos países mais adiantados e já estão colhendo os frutos dessa vacinação. Israel já permite eventos sociais, já permite aglomerações, já permite eventos culturais, as boates já estão abertas, a vida praticamente voltou ao normal, né? Claro, eles ainda têm alguns cuidados com protocolos, mas os grandes eventos, vamos dizer que a gente está sentindo falta, né, de socializar, restaurantes, boates, tudo isso praticamente voltando ao normal. E então, assim, fica claro que as vacinas têm funcionado, que isso é um alerta, né, e não só é um alerta, como é um retrato, um reflexo dessas brigas políticas, no nosso caso aqui do Brasil. O Centrão e a oposição se unindo contra o Bolsonaro para poder realmente abraçar a vacinação, fazer isso acontecer do mais rápido possível, né? Então, todo mundo olhando os países por aí, vendo que os países que vacinaram muito, que se adiantaram na vacinação, estão colhendo os frutos, as economias estão recuperando, a atividade econômica está voltando com tudo. A Inglaterra teve um dia recentemente sem nenhuma morte por coronavírus, nenhuminha, né? Desde o início da pandemia teve um único dia sem nenhuma morte, enquanto a gente vem de recordes e mais recordes com mais de 3.700 pessoas morrendo, né, por dia. Então, fica claro que a vacinação vai se tornar cada dia mais um grito de guerra, né, na política. Então, vamos ficar de olho, vamos cobrar, porque é isso que vai salvar tanto a vida das pessoas quanto a economia dos países. Vacina sim, todo mundo de olho, cobrando vacinas, e olhem, observe na sua cidade, no seu município, se você já está elegível à vacina, e não perca a chance de se vacinar, tá bom? É muito importante para você e para todos os seus familiares. Bom, pessoal, por hoje era isso, então vamos ficar de olho, né, nessa triangulação do Ibovespa, vamos ver para que lado vai sair e vamos ficar de olho e cobrando a questão das vacinas. É muito importante para a recuperação da nossa vida e também para a recuperação da nossa economia. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, mantenham o distanciamento, porque a gente ainda está num momento muito tenso, muito complicado da pandemia e infelizmente ainda pode piorar um pouco antes de melhorar, tá bom? Se cuidem. Fiquem com Deus, tchau, tchau.